Olá, eu me chamo Lise, faço leitura de registros acásticos desde 2015. Eu acabei de sair de uma sessão que me deixou muitíssimo emocionada. Em geral, quando eu acesso o campo de energia das pessoas, né, eu vejo coisas que estão assim, mais no pensamento das pessoas, né? Então eu vejo o campo e vou falando isso, aquilo, outro. Pensamentos, desejos, acontecimentos, né? Então, no campo dessa querida, começou a desenrolar-se uma história. E eu vi que era uma história de vida passada, porque eu atendi uma mulher e estava falando sobre um homem. Então mostrou todo o desenrolar da vida deste homem, né? Num lugar mais ao norte, num país mais ao norte, né? Ou Irlanda, norte da Inglaterra, não sei, mas era uma região mais fria. Então mostrou todo o desenrolar da vida deste homem, né? Mostrou ele rapaz, né? E depois mostrou a vida dele adulta, né? E o desejo dele muito grande de ter uma família. Ele queria ter uma esposa, uma casa, ter filhos, né? E ele tinha esse desejo, né? Desejo. E à medida que o tempo foi passando, ele não encontrou essa esposa, não teve essa casa, esses filhos, né? E acontece que a irmã dele teve filhos, né? Ele nunca saiu da casa dos pais, né? E a irmã parece que também não. Então a irmã teve filhos. E ele continuou ali na casa, né? E nada dele encontrar a companheira dele para ele se casar, ter filhos, ter a própria casa. E ele continuou lá no quarto dele e tal, né? E foi envelhecendo lá. E à medida que o tempo foi passando, ele ia se sentindo menos em casa, né? Porque a família da irmã tomou conta da casa, né? Aquele movimento de filho, né? E tal. Então ele era o tio. Muito amado, muito querido, porque era uma pessoa boa, era uma pessoa alegre, né? Enfim, então mostra que num determinado momento, os filhos da irmã, né, tiveram filhos também. E veio uma menininha, né? E então esse homem, é lógico que no decorrer do tempo, ele ficou muito triste. Mas quando nasceu a netinha, né? Ele passou a se sentir muito mais ligado à vida, né? Porque quando ele chegava da rua, né? Porque a gente sai, né? Mesmo ele aposentado, sai, volta. Ela recebia ele correndo e abraçava ele, né? Ela o recebia de uma forma tão calorosa, tão amorosa, né? E ele gostava demais dessa sobrinha neta, né? Então, era da parte dele, era aquele carinho, né, devocional, como um pai que ama um filho, né? E ela sentia essa mistura de amor, né, e sentimento de paternidade, né? Então, era uma ligação muito forte. Então, o entendimento dele, num determinado dia, que ele foi colocar a sobrinha neta, vou chamar de neta, né? Para dormir, ele fez a criança dormir, né? E levou no quarto para entregar para a mãe, que é a sobrinha dele, né? Então a mãe, entre dormindo, fala assim: obrigada, tio. Com aquela sensação de conforto, né? E ele, neste momento, ele sai do quarto, né? Depois que deixou as duas, né? Pensando assim: puxa, meu Deus, do que eu estou reclamando? Eu fui pai. Ele não teve nenhum grande peso, né? Porque muitas vezes criar uma família é um pouco pesado, montar uma casa é um pouco pesado. Então ele desfrutou de tudo, da paternidade, do que é ter uma família, né? Netos, tudo de uma maneira muito suave, né? Então ele falou assim: ué, meu Deus, do que eu estou reclamando? Eu tive tudo. Então, neste momento, ele se sentiu grato. Porque ele cobrava muito e se entristecia porque não teve a família que ele tanto quis, né? Que ele idealizou. Mas ele teve de uma outra forma. Então, começa assim.
E ficou um tempão mostrando a história da vida dele. E eu fico, quando eu vejo que está muito demorado, eu fico perguntando para a espiritualidade se eu já posso abrir para perguntas, se eu já posso acessar os registros. Eu nem tinha acessado os registros ainda, né? Então eu fico perguntando, sabe? Porque a pessoa do outro lado fica ansiosa para poder começar a perguntar também. Aí, quando eu acessei os registros, né? Quando me permitiram sair dessa cena e acessar os registros, né? Aparece ele falando que... Bolei tudo porque eu fiquei emocionada. Aparece ele falando, né? Que ia ficar lá sentado junto, observando o processo. Então eu vou voltar mais um pouco. Antes da sessão começar, eu percebo um outro espírito, um outro guardião, né? Porque eu tenho os meus e tal. Eu percebo um outro guardião se aproximando, falando que iria participar do processo. Eu achei aquilo muito estranho, né? Tá, ficou do meu lado esquerdo, né? Participou de toda a consulta, né? E este homem, o tio, vou chamar ele de tio, ficou também dentro dos registros, né? O sentimento que eu tive é que ele estava dentro dos registros, participando de tudo aquilo que estava sendo mostrado, tudo aquilo que estava sendo visualizado. Enfim, num determinado momento, né, a gente pede para ver muita gente pede para ver entes queridos que já partiram. Num determinado momento, ela pediu para ver o marido, né? E eu vi ele, descrevi ele para ela, né, e tal. Aí eu falei assim, e ele tem olhos claros, né, um olho assim verde água, lindíssimo, meu Deus. Aí ela falou assim, não, meu marido não tem esse olho verde água, não, o olho dele é escuro, né? Aí eu falei assim, olha, tá mostrando de novo ele lembrou o Papai Noel, sabe? Ele com esse olho verde água, clarinho, é um olho verde muito clarinho. Aí eu perguntei, ele tinha desejo de ter olho claro? Ela falou assim, não que eu saiba e tal. Aí tudo bem. Aí na hora do encerramento da sessão, né, eu falei assim, gente de Deus, este tio que está aqui dentro, participando da sessão o tempo inteiro é o seu marido, menina. Então eu fiquei assim, aí eu fiquei em choque, porque o pessoal do norte tem os olhos claros. Meu Deus do céu, fiquei muito emocionada. Amor além da vida. Fiquei muito emocionada. Então, pelas coisas que eu sei, né, assim, pelos estudos que a gente faz, né, a gente sabe que uma pessoa, um espírito, não anda por aí sozinho, principalmente aqueles que foram recebidos no plano espiritual, né, que estão em processo de evolução, né. Então ele veio participar da sessão com um guia. Então esse que veio de fora era o guia que estava guardando o marido dela. Senhor Jesus. Nunca vi isso na minha vida, não sabia que podia acontecer. A única coisa que eu entendo é merecimento. Merecimento. No final da sessão, ele fala assim, fala com ela, que ela pode ficar aí à vontade, que eu vou ficar aqui esperando por ela. Vou fazer minhas coisas, vou fazer minha vida aqui no plano espiritual, né? Porque no plano espiritual a gente tem muita coisa para aprender, né? E enquanto isso eu espero por ela. Não teve como não chorar. Eu não desabei por fora, porque eu falei assim, não, vamos encerrar essa sessão, porque senão eu vou desabar aqui na sua frente, não é essa a intenção. Então, menino, que coisa linda, amor além da vida. No final da sessão, ele disse assim, na hora que eu já estava fazendo encerramento, né, ele falou assim, fala com ela que tudo aquilo que eu tanto desejei na vida anterior, eu tive com ela nessa vida. Agora, foi essa mensagem, eu passei para ela
Amor é uma coisa linda. Amor além da vida. Então, eu vou encerrar esse vídeo agora, porque agora eu preciso dar uma desabada. Beijo a todos. Eu vejo você. Até breve.